Paz do Senhor Jesus, boa tarde, tudo bem? Deus nos abençoe. Está começando com mais uma pregação para a honra e glória do Senhor. Bem? Precisamos abrir nosso coração para mais essa palavra, que Deus possa nos usar grandemente, possamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Amém? Querido Deus, Senhor, queremos agradecer a Ti, Pai, pelo dia de hoje, Pai, pedir a Ti já, Senhor, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo, Senhor, que fizemos que entristeceu o Senhor, meu Pai. Queremos, ó Pai, já pedir ao Senhor que o Senhor venha estar nos enchendo, ó Pai querido, Pai amado, cada vez mais com mais de Ti, meu Senhor amado, com mais da Tua palavra, com mais dos Teus frutos, ó Pai querido, Pai amado, colocando em nós, ó Pai querido, Pai amado, um novo vigor, ó Pai, tirando de nós, ó Senhor, todo cansaço, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai querido, Pai amado, a estarmos alegres, sermos animados em Tua presença, meu Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Eu peço a Ti, Pai, já vem repreendendo todo qualquer tipo de ataque do mal, ó Pai querido, Pai amado, contra as nossas mentes, todos os dados inflamáveis dele, ó Pai, que venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus. A Tua presença venha ser grande, Senhor, meu Deus, aonde quer que estivermos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos encher, Pai querido, Pai amado, de uma tal forma na qual venha ser transbordante a Tua presença, Pai, para todos aqueles que estão ao nosso lado, meu Senhor. É isso que pedimos a Ti, meu Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? A palavra que Deus trouxe pra gente hoje, ela se encontra lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 7. Amém? Diz assim: Os homens de Criate Jeraim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Criate Jeraim há muito tempo, foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então Samuel disse a todos os israelitas: Vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração? Livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a ele. E ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarotes e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reunirem em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e lhe disseram: Temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus. E disseram a Samuel: Não deixe de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram em Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelitas. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Amém? É uma passagem um pouco grande, né? Mas muito forte, muito boa de estarmos meditando. Aqui a gente encontra, né, o povo de Israel um pouco muito aflito, né, preocupado por conta dos filisteus que estavam para atacar eles, porque os filisteus eram posso dizer, uma autoridade, né, um povo no qual não iam muito com Israel, né, então eles queriam em todo momento estar atacando o povo de Israel. E o povo de Israel estava totalmente apavorado quanto a isso, né? E aí é, eles acabam
Samuel acaba alertando eles, né? Para eles se voltarem de todo o coração para Deus, para eles realmente se dedicarem ao Senhor, para eles realmente adorarem somente a Deus, que assim Deus ia realmente livrar eles da mão de Israel. Mas para isso eles tinham que parar de adorar as imagens que eles adoravam, os deuses estrangeiros que eles adoravam, né? Então eles tinham que largar seus maus caminhos, eles tinham que se arrepender dos pecados que eles estavam cometendo contra Deus, para que Deus realmente pudesse olhar para eles com os olhos de misericórdia e realmente pudesse salvar eles de ser derrotados pelos filisteus, né? Que era uma autoridade bem forte, né, naquela época. E aí, assim que Samuel dá as instruções para eles, eles começam a se livrar das imagens, eles começam a prestar culto somente para Deus, né? E começam a jejuar e começam a se arrepender de todos os pecados deles, né? E começam a prestar culto somente para Deus e se dedicar totalmente a Deus, né? E aí, enquanto eles estão fazendo isso, né? Se reunindo e tal. Em questão a isso, para agradar o Senhor, os filisteus acabam descobrindo que eles estavam lá, né, em Mispa, né? Fazendo todas essas coisas. E aí os filisteus descem para atacar eles e aí eles acabam ficando apavorados e pedem para que Samuel orassem para Deus, para que Deus livrasse eles, né, a respeito de toda essa situação, de tudo que estava acontecendo. E aí Samuel vai, ora a Deus, clama ao Senhor, pega um animal, oferece como holocausto para o Senhor, um animal totalmente novo, né, que nunca nem tinha mamado ainda, né, porque as ofertas ao Senhor tem que ser assim, das primícias, né. Então ele oferece esse animal para o Senhor e ora ao Senhor para que o Senhor livrasse Israel da mão dos filisteus e o Senhor de imediato ali mesmo já responde porque os filisteus naquele momento já estavam já chegando próximo ao povo de Israel. Então o Senhor automaticamente já responde Samuel a oração dele, né? E eles acabam sendo derrotados pelo Senhor, porque o Senhor que foi contra eles, né? Então, o povo acabou tendo a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, né? Através de Samuel. Eles deram ouvidos para Samuel, eles escutaram o que o profeta estava falando, sendo usado por Deus, e, e se arrependeram de verdade de seus pecados, né? Começaram a se dedicar a Deus. Então, o que a gente aprende com essa palavra é que o que a gente tem que fazer mesmo além de se arrepender de verdade de nossos pecados, parar de fazer o que fazemos de errado, né? Buscar melhorar todos os dias para Deus, a gente tem que se dedicar ao Senhor. Aqui a gente consegue observar que imediatamente assim que eles é, se arrependeram, eles já começaram a largar todas as coisas que desagradavam a Deus, as imagens, os deuses estrangeiros, a prestar culto somente para o Senhor. Eles começaram a fazer tudo que agradava ao Senhor e começaram também a jejuar, a fazer sacrifícios para o Senhor. Então, eles mostraram dedicação a Deus. Mostrou para o Senhor que eles teoricamente mereciam a misericórdia deles, né? Que eles queriam que o Senhor voltasse a ser o Senhor deles, Deus voltasse a ser o Senhor deles, a cuidar deles, né? Que Deus voltasse a ser o centro da vida daquele povo, né? E a gente também tem que ser dessa forma. A gente também tem que se arrepender. A gente também tem que buscar estar jejuando, estar sacrificando coisas no qual para nós custa muitas coisas, entendeu? Custa muito mas a gente não quer abrir mão, a gente não quer fazer essas coisas para agradar o Senhor,
porque vai entristecer nós, vai entristecer a nossa carne. A gente quer ser beneficiado com Deus, a gente quer ser livrado pelo Senhor, a gente quer ter tudo que o Senhor pode nos dar, mas a gente não quer abrir mão de nada. Não é bem dessa forma que é andar com Deus. Perder com Deus é ganho. É isso que a gente tem que entender. E eles entenderam isso aqui nessa passagem. Eles entenderam que, mesmo que eles gostassem, mesmo que eles já faziam isso por muito tempo, estarem adorando aos outros deuses, é, cultuando essas imagens, mesmo que fossem já da prática pecaminosa deles, da carne deles, que eles gostavam, eles entenderam que era necessário largar tudo isso. Eles entenderam que eles precisavam realmente se voltar para o Senhor, para que eles não morressem, para que eles não perecessem naquela batalha contra os filisteus. Porque se não fosse o Senhor, eles não teriam sido sido livrados da mão dos filisteus. Os filisteus teriam derrotado eles. Mas o Senhor teve misericórdia, por quê? Porque o Senhor viu ali o esforço, viu ali dedicação para agradar ele. Então a gente tem que ser mais assim como esse povo. A gente tem que realmente buscar agradar o Senhor para que nos meios das tribulações, no meio da guerra, quando o inimigo vier contra nós, o Senhor olhe para nós com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia e veja que a gente realmente está se arrependendo de nossos pecados, está realmente tentando nos consertar diante dele, mesmo que a gente peque todos os dias. O Senhor tem que ver que nós estamos tentando nos consertar, para que aí sim o Senhor venha nos livrar. Não adianta a gente querer que o Senhor nos livre da mão do inimigo se a gente todos os dias estamos fazendo a vontade dele. A gente está caminhando lado a lado com ele, não, nós temos que estar caminhando lado a lado com Deus, abrindo mão de tudo aquilo que para nós é importante. A gente tem que entender que se o Senhor exige que a gente pare de fazer tal coisa, é porque desagrada a ele e a gente fazendo isso, a gente obedecendo a ele, a gente só vai ganhar, só vai ser beneficiado. O Senhor só pede obediência, só isso. Porque o Senhor ele pede a obediência e a gente, nós mesmos, acaba sendo beneficiado. Por quê? Porque a gente obedece ao Senhor, a gente para de fazer aquilo que desagrada ao Senhor e a gente acaba agradando a Ele. E se nós agradamos a Ele, Ele se agrada de nós e Ele acaba nos abençoando, Ele acaba nos concedendo tais coisas que às vezes a gente nem sequer pediu e Ele nos concede. Então obedecer só nos traz benefícios para Deus. Nós possamos aqui como nessa palavra entender que não tem nada mais importante do que estar ao lado do Senhor. Eu tenho certeza que se o povo de Israel tivesse clamado aos deuses que eles estavam adorando, tivesse clamado às imagens que eles estavam cultuando, eu tenho certeza que eles não teriam sido livrados da mão dos filisteus. Eu tenho certeza disso. Porque foi através de Samuel, o intercessor por eles. Então que possamos de verdade estar fazendo com que todos os nossos dias sejam os dias para que agrade ao Senhor. Porque o que é mais importante é a gente agradar a Deus e não agradar aos homens. A gente tem que se dedicar mais às nossas vidas ao Senhor, a gente tem que consagrar mais a nossa vida ao Senhor, nós temos que jejuar mais, nós temos que sacrificar sim, mas nós temos que obedecer mais, é o que é mais importante. Deus ele quer que a gente obedeça a Ele porque Ele está vindo e se a gente ficar em desobediência, Ele não vai se agradar e a gente não agradando ao Senhor não tem como a gente morar com Ele no céu. Nós possamos estar prestando culto somente ao Senhor, porque ultimamente acredito eu que nós estamos prestando culto para muitos e muitas coisas, menos ao Senhor. Não nos dedicamos ao Senhor como temos que nos dedicar. Não oferecemos um bom culto a Ele quando estamos na casa dele para cultuar a Ele. A gente acaba cultuando a nós mesmos e esquecemos de cultuar ao Senhor.
A gente quer simplesmente que o Senhor nos cultue, que a gente vá para a igreja e o Senhor fala conosco, e o Senhor fala que vai acontecer isso, e que vai nos dar aquilo, isso e aquilo. A gente só quer saber disso, a gente não quer saber de sacrificar, não quer saber de jejuar, não quer saber de obedecer. Não é dessa forma que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é muito bom, mas nos custa muitas coisas e nada dessas coisas que a gente perde é tão valiosa quanto a nossa salvação. Então, é por isso que a gente acaba falando que o perder com Cristo é ganho. Então, que venhamos ficar com essa palavra, venhamos lembrar que nós temos que obedecer a Deus, que temos que cultuar somente a Ele, ter Ele no nosso coração. A gente tem que se voltar totalmente ao Senhor. E além do arrependimento, a gente tem que buscar estar fazendo a vontade dEle, estar buscando o direcionamento dEle. Não adianta a gente se arrepender e não buscar saber o que agrada a Deus. Senão a gente vai acabar caindo no pecado, errando contra Deus. E não é dessa forma que tem que ser. A gente tem que se arrepender, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que progredir e não regredir. E foi o que esse povo de Israel fez. Eles estavam regredindo, eles viram que o calo apertou, que a situação ficou difícil, eles se voltaram para Deus, eles se arrependeram de tudo que fizeram, confessaram seus pecados para o Senhor e começaram a progredir, porque eles começaram a adorar somente ao Senhor. E eles foram libertos de todos os pecados, de toda a idolatria, de toda a adoração, de toda a amarração. E eles cultuaram somente ao Senhor. E desde que eles fizeram tudo isso, a mão do Senhor ficou para sempre, por um bom tempo. Até fala aqui, ó, deixa eu ler de novo para não ficar nas minhas palavras. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Durante toda a vida de Samuel. Então, olha o tempo, olha como é bom servir ao Senhor. Olha o benefício que eles tiveram. Durante toda a vida de Samuel, os filisteus não atacaram Israel, os filisteus não conseguiram nem sequer ficar perto de Israel. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Então que possamos entender que obedecer é a melhor coisa quando nos tratamos com Deus. Obediência gera bênção. E eles foram muito abençoados porque a proteção do Senhor esteve sobre eles e não tem ninguém que possa vencer o Senhor. Se o Senhor está conosco, nós estamos com o Senhor, obedecendo a Ele, seguindo a Ele, pode ter certeza que nós vamos vencer tudo e qualquer coisa que aparecer diante de nós. Até que a salvação, o dia do juízo final, a nossa salvação chegue. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Agradeço também a Deus pela misericórdia por estar usando a minha vida. E louvado seja Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por todo esse amor, ó Pai, por usar a minha vida, Senhor Deus, como seu instrumento, meu Deus. Muito obrigado, Pai querido e Pai amado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai querido e Pai amado, a adorar somente ao Senhor, a dedicar a nossa vida somente a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas e que o Senhor ainda há de fazer, meu Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor está sempre do nosso lado. Até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai querido, Pai amado, e cremos, ó Pai, que o Senhor vai nos ajudar cada vez mais, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.